Nós estamos discutindo aqui aspectos científicos, aspectos filosóficos e aspectos psicológicos da prosperidade. Então, se você me permite, eu vou recordar com você o que é ciência. Ciência é o estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Quando você está estudando causa e efeito, você está fazendo um estudo científico. Filosofia é o estudo dos pensamentos. E psicologia é o estudo do efeito dos pensamentos no comportamento das pessoas. Então nós vamos estar trabalhando aqui tanto aspectos científicos, quanto aspectos filosóficos, quanto aspectos psicológicos. Nós estamos desenvolvendo modelos. Então, por exemplo, a mente, você pode ter a mente como um modelo, onde a mente tem duas partes, o pensador e o provador. O pensador pensa, o provador prova. O pensador só pensa, não faz mais outra coisa, ele pensa. E o provador pensa o que o pensador provou. Se você vem pensando assim, dinheiro é difícil, você está certo, dinheiro é difícil. Se você vem pensando dinheiro é fácil, você também está certo, dinheiro é fácil. Henry Ford dizia o seguinte: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Essa é a grande realidade. De qualquer jeito você está certo. Então, pensando de um jeito ou pensando do outro, o provador vai provar. O provador vai provar como? O provador vai provar manifestando no universo físico, incluindo a sua conta bancária. Então, o grande segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá, é a qualidade de estar lá. Eu vou explicar melhor para você isso. Imagine que é sexta-feira, 18h30, você acabou de chegar do seu trabalho, você liga a sua televisão, você está assistindo um programa de televisão e de repente começa a aparecer o resultado da loteria. E por coincidência você comprou um bilhete, você tira o bilhete do bolso e o bilhete é um bilhete premiado. O número que aparece na televisão é o número do seu bilhete. Você acabou de ganhar $1 milhão. Só que é sexta-feira, 18h30, você não vai poder descontar esse bilhete até segunda-feira de manhã. Mas você vai passar um final de semana diferente, não vai? E você tem apenas um papel no bolso. Você vai dizer, mas é um papel premiado. Eu tenho um bilhete premiado no bolso. Eu sei, mas não deixa de ser um papel. Não é verdade? Mas você passa um final de semana diferente, porque na segunda-feira você vai transformar este bilhete em $1 milhão. Se tudo aquilo que você quer no futuro, você tivesse a mesma convicção que você tem, quando você tem um bilhete premiado no bolso, aquilo aconteceria. Só que você não consegue segurar esse estado, né? Que beleza, você sai às vezes empolgado quando você termina de fazer uma meta, só que você não consegue manter isso. O segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá é a qualidade de estar lá. O que você quer? Eu quero $1 milhão. Se você tivesse $1 milhão, como é que você se sentiria? Eu me sentiria assim, 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 assim e assim. Então você passa a se sentir assim 24 horas por dia, e esse $1 milhão vai se manifestar na sua vida. Só que infelizmente você não consegue segurar isso por causa da sua estrutura psicológica. Por isso que você está escutando isso aqui. Por isso que você está fazendo esse trabalho aqui comigo. Então, lembre-se desse modelo. O pensador pensa, o provador prova. A mente tem duas partes. O pensador que pensa, o provador que prova. E a mente, que não é o seu cérebro, a mente está no corpo todo, porque eu pergunto para uma pessoa assim, onde é que está a sua mente? Ela aponta para o cérebro. Não, o cérebro está aí. A mente está no corpo todo. O seu dedão do pé, se tiver um corte, ele vai curar-se. Ele vai se curar espontaneamente. Existe uma inteligência lá, existe uma inteligência no seu fígado, nos seus rins, no seu baço, e assim por diante. Então é a corporeidade da mente. Esta mente está em conexão com a inteligência divina. Então, através dessa conexão, você pode manifestar nesse plano coisas de outro plano. Através dessa conexão, através da mente. Então você tem que aprender a criar do nada. É verdade, criar do nada. Tudo é criado do nada. Uma cadeira foi criada do nada. Antes de existir cadeira, você ficava agachado. Até que alguém veio e criou uma cadeira. De onde? Do nada. Então o processo criativo, ele tem 3 princípios. O princípio da autoanálise, o princípio de sugestões e o princípio de metas.
O princípio da autoanálise é o seguinte: o que eu venho pensando que fez a minha vida do jeito que ela é hoje? Faça uma autoanálise do que você vem pensando até hoje sobre dinheiro. E você vai olhar na sua conta bancária e você vai ter a resposta. Aquilo que você vem pensando está manifestado lá. O dia que você mudar a qualidade do pensamento, você muda a quantidade de dinheiro que está lá. Segundo, as sugestões. Você escutou uma série de sugestões negativas dos seus pais, que na melhor das intenções, passou para você uma série de coisas erradas. Você, para ser médico, você precisa fazer medicina. Você, para ser advogado, você precisa fazer direito. Você, para ser pai e mãe, você precisa apenas copular. Ninguém faz curso para ser pai, ninguém faz curso para ser mãe, ninguém faz curso para ser um bom educador. Então, os pais cometem erros educando os filhos. E os pais nos trazem uma série de negativos específicos. Até a idade de 4, 5 anos, nós recebemos mais de 100 mil nãos. Nós recebemos para um menino de 4 anos, uma criança de 4 anos, para cada elogio, recebe 9 repreensões. Então, olha o impacto que isso tem na mente da gente. Então, nós temos uma série de sugestões negativas com relação a dinheiro. Você, para reverter isso, você tem que pegar essas sugestões negativas, transformá-las em positivas e falar, e escrever, e escutar, e gravar com a sua voz, até que você mude. E terceiro, você tem que entender a diferença entre metas e objetivo. Se eu estou em Nova York e quero ir a Chicago, eu saí de Nova York e fui para Chicago, eu tenho uma meta. Agora, se eu estou em Nova York e quero viajar oeste, quando eu chego em Chicago ainda tem mais oeste. Quando eu chego em Los Angeles, tem mais oeste. Quando eu chego em Honolulu, no Havaí, tem mais oeste. Quando eu chego em Sydney, na Austrália, tem mais oeste. Como a Terra é redonda, eu vou voltar a Nova York. Então, quando eu estou viajando oeste, eu tenho um propósito, viajar oeste. Quando eu estou indo para Chicago, eu tenho uma meta. Então, uma coisa é você ter meta, outra coisa é você ter propósito de vida, ou finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Essa é uma pergunta que você tem que fazer 21 dias seguidos, toda noite antes de dormir. Qual é a minha finalidade de vida? No momento que você descobre a sua finalidade de vida, vários milagres irão ocorrer na sua vida. Você vai ver que você vai ter mais energia, mais disposição. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Você não tem mais problema financeiro no seu universo físico, etc, etc, etc. Você tem que perguntar para você mesmo: qual é a minha finalidade de vida? E não é uma pergunta só, você tem que fazer isso. Tem gente que leva 1 mês, 2, 3 para descobrir. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e alinha suas metas com a sua finalidade de vida, muita coisa muda na sua vida. Então, você entender essa diferença entre meta e objetivo ou propósito ou finalidade faz uma diferença enorme na sua vida. Eu agora quero começar a discutir com você as leis da riqueza, que são leis que deveriam ser ensinadas no jardim da infância. Isso funciona, é igual gravidade, funciona em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar que você aplicar as leis da riqueza, que é a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, essas leis funcionam em qualquer lugar. Então vamos começar com a lei do ganhar. Todo dinheiro é criado pela mente humana. Aliás, eu sempre digo, problema financeiro não se resolve com dinheiro. E quem escuta isso pela primeira vez acha um absurdo. Como que problema financeiro não se resolve com dinheiro? Não, não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Você está devendo o seu aluguel, você pega o dinheiro emprestado com o seu cunhado, você não faz mais nada. Mês que vem, olha aí, ó, já venceu de novo e o seu cunhado já está querendo receber. A sua empresa não está indo bem, você vai ao banco e pega dinheiro emprestado e não faz mais nada. No mês seguinte, olha lá, ela continua não indo bem, você agora deve o capital e os juros. O Brasil vai lá e pega dinheiro emprestado com FMI e não faz mais nada. Olha que interessante. Cada vez que o Brasil pega dinheiro emprestado com FMI, nós nos tornamos mais súditos do imperialismo. É uma neocolonização. Não são barcos atracando em nossas praias. É uma neocolonização econômica. Problema financeiro se resolve com imaginação. Tudo que existe no universo físico, pode olhar aí, onde você está escutando esse material,
olha aí, escolha o que você quiser. Esse objeto que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém. Primeiro passa pela mente da pessoa, para depois chegar no universo físico. O processo criativo ele é duplo. Ele primeiro acontece na mente. A riqueza é a mesma coisa. Você acha que você vai andando na rua e um dia a riqueza vai cair na sua cabeça? Não, não é assim que vai funcionar. Você primeiro tem que criar essa riqueza na cabeça. Essa é a lei do ganhar. A segunda lei é a lei do gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Isso é importante você entender isso. Você está lendo o jornal domingo de manhã. Está o anúncio lá de um carro que você gostaria de comprar, só que está caro. Vai lá ver, você não sabe. Pode ser que a viúva lhe venda pela metade do preço, porque você vai cuidar do carro tão bem quanto o seu falecido marido. Você não sabe o que vai acontecer. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Imagine que você esteja navegando no Rio Negro, o seu barco afunda, você tem uma mochila com $10 mil. E os $10 mil estão sequinhos, protegidos dentro da mochila. Você encontra um índio que tem uma canoa e você quer que ele te leve 10 quilômetros rio abaixo. E você dá para ele os $10 mil. Ele nunca viu dinheiro, quanto mais dólar. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Agora, se você estivesse em Miami e desse $10 mil, o cara te levava 100 quilômetros rio acima. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. E quem enriquece não é quem ganha muito, é quem sabe gastar. Se você ganha R$20 mil por ano e gasta 19, no final do ano sobrou 1. Se você ganha R$100 mil por ano e gasta 110, no final do ano você deve 10. Interessante, a sociedade bate mais palmas para quem ganha 100 e gasta 110 do que para quem ganha 20 e gasta 19. Não é verdade? Só que quem ganhou 20 e gastou 19 terminou com 1. E quem ganhou 100 e gastou 110 terminou devendo 10. Está numa situação muito pior. Então você tem que aprender a gerenciar suas despesas, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Terceiro, é a lei do economizar. É você saber economizar. Primeiro criando o conceito que eu chamo de dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% que você ganha e guardar para você. Você já observou o que acontece? Chega no final do mês, você paga todo mundo. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Interessante, né? Você paga o dentista, a prestação do carro, a universidade. Você só não paga a escola das crianças. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Isso tem que ser revertido. Você tem que fazer o dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% e guardar. Se você estiver pensando assim, mas eu já ganho tão pouco. Bom, se você ganha pouco, 10% não é quase nada. Em outras palavras, você pode viver com 90% que você ganha, porque tem gente que vive com muito menos que você ganha. Então você pode viver com 90%. Quando você começa a economizar esses 10%, ocorre uma mágica na sua vida, porque você está enviando para o subconsciente a seguinte mensagem: eu vivo num universo abundante, tenho o suficiente e sobra. O seu subconsciente começa a viver um ambiente de prosperidade. Isso é muito importante. E se você está pensando assim, mas eu já ganho, eu já guardo 40%. Ótimo, mas separa os 30 dos 10, porque esses 10 vão criar um imã de dinheiro. A palavra dízimo vem de 10. Em todas as religiões do mundo, o dízimo é 10%, porque da Cábala, o 10, o 1 significa criatividade, iniciar, e o 0 significa mais. Então você tem esses 10% que você vai economizar de dízimo pessoal, esse dinheiro você nunca pode usá-lo em nada perecível ou roubável. Você tem que guardar até um certo ponto, e aí você compra uma propriedade, um lote, o que seja. Mas você não pode comprar em coisas perecíveis ou roubáveis, porque isso vai criar o imã do dinheiro. Se você abrir a torneira da sua casa, sai água. Para onde que vai a água? Vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio, o rio vai para o mar. Para onde vai a água então? Para onde tem água.
E ódio, para quem tem ódio. E amor, para quem tem amor. E dinheiro, para quem tem dinheiro. O dinheiro não vai para o pobre. O dinheiro vai para quem tem dinheiro. Você vai no banco e fala para o gerente, pelo amor de Deus, eu estou apertado e me empresta dinheiro. Ele diz, não, para você não. Mas se você chega lá e prova para ele que você não precisa de dinheiro, ele vai querer lhe oferecer um empréstimo, porque o banco, afinal, vive de juros. Olha que interessante. O crédito é paradoxal. Quem precisa não tem. Quem não precisa tem. Então, dinheiro atrai dinheiro, semelhante atrai semelhante. Se eu começo a criar um imã de dinheiro, eu começo a atrair mais dinheiro. Por isso que o dízimo é importante, esse dízimo pessoal que você tem que fazer. E vem depois a parte do investir. O investimento é fundamental. A maioria dos brasileiros não sabe investir. O investir, você faz o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar por dinheiro. O investir tem que ter legalidade, você não vai investir na distribuição de cocaína, você tem que investir numa coisa legal, que tenha legalidade, você vai investir, aí você vai buscar se tem mais ou menos rentabilidade, mais ou menos segurança, mais ou menos liquidez. Rentabilidade, segurança e liquidez são os 3 pontos chaves de um investimento. Tem dinheiro que você vai deixar lá mais a longo prazo, você não está preocupado com a liquidez, mas você está preocupado com a segurança ou com a rentabilidade. Tem dinheiro que você precisa de mais liquidez, a rentabilidade talvez não seja tão alta, mas você pode tirar a hora que você quiser. Às vezes você coloca um dinheiro na poupança e você pode ir lá e tirar o dinheiro a hora que você quiser. Mas se você compra uma casa, você não pode querer vender a casa, pode ser que você não encontre comprador no dia que você quer vender a casa. Então já não tem a mesma liquidez de uma caderneta de poupança. Aí você vai ter que decidir aí se é mais ou se é menos.